Oi, e seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você acabou de chegar, primeiramente tenho que agradecer. Quero pedir encarecidamente para você que está chegando aqui agora, se inscreva no meu canal, dê um like e tenta compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque eu pretendo postar com mais frequência aqui no meu canal e gostaria de ter um apoio das outras pessoas aqui para me ajudar. E com isso tudo dito, eu quero ir para o tópico do vídeo, que é a minha teoria sobre Mother Drones. Esse vídeo aqui, mais uma vez vou deixar claro, é apenas a minha visão sobre a situação de Mother Drones, a minha opinião. Se você não concorda com ela, tá tudo bem, eu não vou julgar isso. Para você que não sabe, Mother Drones é uma série australiana produzida pelo estúdio Glitch Productions e criada por Liam Vickers. Essa série conta a história de drones que vivem num mundo pós-apocalíptico, em que os humanos conseguiram dar um jeito de se autodestruir. E com isso, os robôs, vulgo drones, assumiram o controle de um planeta chamado Cobre 9. Pena que a sua matriz, chamada J.C. Jensen no espaço, não gostou de como esses drones estavam a administrar as coisas, então eles acabaram por mandar os drones assassinos, vulgo os Mother Drones. E agora eles têm que dar um jeito de conseguir sobreviver a esses tais drones assassinos. E com isso vai acontecer várias reviravoltas na... Mas o que seria a minha teoria em relação a Mother Drones? A minha teoria é em relação a Tessa, sim, a Tessa, a humana da história. Já que foi meio que nos confirmado que a Tessa estava morta lá pro episódio 7 e o episódio 8, que foi o final da série. Mas algo não fazia sentido para mim. Como ou por que a Tessa estava morta? Então, esse é o meu vídeo, esta é a minha teoria. A teoria que nunca foi explicada sobre Mother Drones, a morte da Tessa. Para você, assim como eu, que assistiu Mother Drones, você deve saber que a série é meio que inconsistente em alguns pontos. Eu digo isso por conta de alguns furos de roteiro que a série vem se autocriando ao longo dos episódios. Parece até que os próprios roteiristas não haviam os episódios anteriores quando passavam para o próximo episódio. Eu digo isso tudo por conta de um episódio em específico, episódio 6, já que é nesse episódio que é meio que subjetivo que a Tessa estaria morta. Só que quando eu olhei e revejo esse episódio o tempo todo, eu vejo mais indicações de que a Tessa está viva do que ela está morta. E eu digo isso porque quando a gente passa para o episódio 7, que é o episódio em que temos a revelação da Cyborg, e sim, esse nome eu roubei do Blashit, culpem o Blashit por eu ter roubado esse nome. É meio que nesse episódio que nós temos a revelação da Cyborg, aí acontecem várias coisas, passando por o episódio 8, que é o episódio mais polêmico até agora, porque teve um final meio que rushado, e aí temos a revelação de algo que eu, por minha parte e por parte de muita gente, não esperávamos, a confirmação de que a V sabia de tudo desde o começo. Se a gente voltar para o episódio 3, a gente vai saber que a V agia meio que estranho em relação a ela saber alguma coisa que ela não queria contar em específico pro N ou pra Uzi. Isso meio que confundiu as pessoas em geral. Então a gente queria saber o que era essa informação que a V não queria contar para os outros. E isso foi se reforçando tanto no episódio 5 quanto no episódio 6, para no episódio 8 essa bomba ser soltada aqui. Só que a conversa dela com a Jota acabou complicando um pouco as coisas, porque nessa conversa a V deixa bem claro que existia um acordo. Teve que ser feito um trato. Os drones da equipe dela faziam o seu trabalho e o Solver deixava eles em paz. E se você prestou atenção na série, já deve ter uma bela noção do porquê isso aqui é um problema. Você pode me dar outra dica? Vamos voltar um pouco no tempo. A primeira aparição da V foi em um flashback no episódio 1, no qual vemos que ela nem parecia saber quem era o N. No episódio 2, vimos que a forma dela de agir com relação a ele tinha mudado, e considerando que no mesmo episódio o N tinha lembrado de uma pequena parte do seu passado, e põe pequena nisso, a maioria considerou que o mesmo tivesse acontecendo com a V. E no episódio 5, vimos que existia muito mais no passado desses dois, e que eles teriam as memórias apagadas uma vez que lembrassem de coisa demais. O problema é que, levando em conta a conversa da Jota com a V no episódio 8, as coisas acabaram perdendo grande parte do sentido. Porque considerando que a V também possuía um programa de apagamento de memórias, esse acordo nunca deveria ter sequer existido, já que ela nunca deveria chegar em um ponto de lembrar o bastante do passado para que esse acordo tivesse que ser feito para obter a cooperação dela. Ela devia só perder a memória e vida que segue. Você desmaiou porque algum programa interno tá tentando apagar suas memórias. Vamos descobrir o que aconteceu com você, recuperar seus arquivos e impedir você de ser lobotomizado digitalmente.
Fora que quando paramos pra pensar e levamos em conta o que a V fala no episódio 3, as coisas complicam mais ainda. Por favor, o que você... Pelo seu bem que eu fiz isso. Mesmo que você me odeie. Se ela estava fazendo o que julgava ser o melhor pro N e estava disposta a continuar fazendo isso mesmo que ele a odiasse por suas ações, então fica bem difícil entender o porquê de ela ter deixado o acordo pra trás e ficado do lado da Uzi e do N. Sim, a Dora é uma ameaça considerável e se livrar dela era algo muito importante, mas ainda assim no fim do episódio 4 já dava pra ver que a V estava mudando de lado em definitivo. E no episódio 6 nós ainda tivemos uma bela cena da V se colocando em risco pra salvar os seus amigos. Uzi, eu confio em você. Mas se ela lembrava de tudo, fica muito complicado entender essa mudança de lado por parte dela, sendo que ela sabia exatamente o perigo que a Sin representava e que ela não tinha uma forma viável de vencer a Sin naquele ponto da história. A V trair a Sin, abandonando o acordo que tinha, simplesmente não faz o menor sentido, uma vez que ela sabia exatamente o que ela ia enfrentar. E faz menos sentido ainda quando a gente lembra que ela nunca contou nada pro N nem pra Uzi, sendo que ela sabia de tudo. Ou quase tudo. Enfim, colocar essa conversa aqui no episódio final complicou muito as coisas. E é claro que tudo ainda vai piorar. Mas, pelo menos, tivemos umas cenas divertidas de um sentinela de chapéu sendo foda e ainda por cima assustando um grupinho de operários que só não foi morto pela JC ineficiente pra caramba e por um pouquinho de força do roteiro. E pasmem, senhoras e senhores, esse é mais um momento complicado desse episódio, porque as falas da V aqui são um tremendo problema. Só escutem isso aqui. Eu não tava... A Tessa é a Sin. Ela tá aqui. Eu não sei do quanto você se lembra, mas a Jota enganou a gente e a Sin enganou a Jota também. Annie? Eu sinto muito. Eu devia ter sido sincera com você desde o começo, mas é que eu fiquei com medo por nós. Lembram quando eu falei lá atrás, na conversa da V e da Jota, no começo do episódio, que as coisas ainda iam piorar? Então, é aqui que elas pioram, porque agora sabemos que a V sabia que a Tessa era a Sin o tempo todo. Ou pelo menos suspeitou desde um princípio. E sendo esse o caso, faz menos sentido ainda ela nunca ter contado nada pro N e pra Uzi. Esse ponto se tornou realmente problemático, e o pior é que nem dá pra dizer que ela tava esperando um momento pra pegar a Sin de surpresa, já que ela mesma protegeu a Sin de um ataque de sentinela. Essa cena é foda pra um senhor cacete, mas sabendo o que sabemos agora, ela simplesmente não tem nenhum sentido. Tem tanto sentido quanto a V ameaçando a Tessa, sendo que ela no mínimo suspeitava que aquela fosse a Sin. Eu posso examinar ela. Você disse que conseguia controlar os sentinelas. Pelo menos eles não conseguem me reiniciar. A gente vai ter que... Faz o que você quiser. Ah, rapaz, tá complicado lidar com esses momentos. Annie, você tá bem? Eu não tava... A Tessa é a Sin. Ela tá aqui. Eu não sei do quanto você se lembra, mas a Jota enganou a gente e a Sin enganou a Jota também. Eu sinto muito. Eu devia ter sido sincera com você desde o começo, mas é que eu fiquei com medo por nós. Espera, repete mais em inglês, por favor. Então era isso que você estava escondendo todo esse tempo e não falou nada? Não, isso não dá pra passar pano. Desde o episódio 2, a V demonstrava que sabia de alguma coisa que não queria contar pro N. E ficou a série toda protegendo ele de vez em quando, como falei nesse vídeo aqui. Só que até o episódio 7, acreditava que a V estava recuperando as memórias igual ao N, só que talvez um pouco mais rápido ou de coisas mais importantes. E mesmo se disserem que ela só lembrou de tudo no episódio 5, isso não tira o fato de que ela sabia que a Tessa era o solucionador. E mesmo assim, ela aceitou descer todo o escritório com ele do lado. Pensando agora, era por isso que ela deu aquela encarada no visor da Tessa. Cara, ela planejou tudo isso, não foi? Cara, eu não consigo pensar em outra explicação da V passar todo o episódio 6 tranquila, sabendo que a maior ameaça do universo estava bem ali do lado e não fez nada. É isso, ela só tava dançando conforme a música pra, sei lá, pegar o solucionador desprevenido e... E graças a uma conversa que tive com o Dust e o Pankovo, eles fizeram questão de me mostrar que dá pra piorar.
E muito. Desde o episódio 6, muito se teorizava sobre a V conseguir escapar daquela situação de várias formas possíveis, principalmente Pankov. Então, dada a facilidade com que ela domesticou esse dino, junto com essa minha especulação, daria até pra dizer que ela ficou pra trás de propósito, pra sumir do radar do solucionador e fazer alguma coisa por trás das câmeras. Mas cara, ela só mandou mensagem pra Lizzie ficar de olho na Jota. A Jota, que era pressuposto ficar na nave por ordem do solucionador. Ok, poderia ser um código pra Jota iniciar um plano paralelo enquanto elas estavam ali embaixo, mas no final foi só pra colocar a nave em outro lugar. Ela pediu pra uma operária vigiar uma drone de desmonte. Operária essa que queria sair no soco com a Jota. Ok, isso foi burrice dela, mas não tira o fato de que a V botou a vida da Lizzie em risco só pra isso. E a Lizzie ainda arrastou o Ted. Não venham dizer que a Jota não se importa com a Lizzie, porque vocês sabem que não é bem assim. E também, ela botou a vida do N e da Uzi em risco, deixando eles sozinhos com o solucionador, Tessa, Cyborg, sei lá, esse troço aqui. E se vocês disserem que o confio em você, Uzi, se referir a V confiar nas habilidades da Uzi, que estava sendo toda hora possuída para lutar contra uma entidade que destrói planetas, eu vou pessoalmente tacar fogo no quintal de vocês. Caraca, a V se importa ou não com ele? Mas tá, com certeza vai ter uma pessoa que vai estar tipo, mas você não, isso não importa pra trama, se a Tessa estava viva ou não, isso não faz a menor importância pra história de Major Jones, você é uma pessoa que está errada. Ok, primeiro de tudo me deixa explicar, pequeno pardal. As coisas são assim. Pra quem assistiu a série que nem eu, foi do episódio 7 pro episódio 8 e entendeu que a série teve alguns problemas, justo as mudanças no roteiro, isso foi meio que problemático. Não à toa o episódio 8 é criticado até hoje por conta disso. Mudanças rápidas, aceleração da trama e tentar explicar uma história completa em apenas um único episódio. Coisa essa que a gente sabe que não fez lá muito bem pra série não. Mas com isso se baseia a minha teoria. No episódio 6, se vocês repararem em algumas coisas, eu separei algumas imagens, tem várias provas, mas tipo, várias provas mesmo de que a Tessa estaria viva. Insinuações, aspectos, e sem contar a famigerada cena da bala, que a V se mete no meio para proteger a Tessa. Se ela fosse o solucionador absoluto, nenhuma chance dessa cena ter acontecido. Isso simplesmente não faz o menor sentido. A V se arriscando para salvar, assim não faz sentido algum, porque assim era a inimiga, assim era a causadora de tudo, assim era o problema. Então, a V se meter no meio para salvar ela não fez o menor sentido. E é isso que entra a minha teoria. Houve mudança assim no roteiro. A Tessa estava assim viva lá em Cobre 9 no episódio 6. Mas quando eles foram pro episódio 6, não sabe-se lá o que deu na cabeça do Linha para mudar isso. Ele meio que teve que matar a Tessa para fazer meio que, entre aspas, sentido narrativo. Coisa essa que não fez lá muito sentido narrativo, porque a história começou a ficar meio que uma bagunça. Aí as pessoas tentaram achar solução onde não havia solução e tentaram explicar algo que não faz sentido na explicação. E sim, essa é a minha teoria sobre a Tessa. Até que é uma teoria bem curta e bem rápida. Sim, houve mudança de roteiro. Sim, a personagem estava viva. E sim, eles tiveram que matar a personagem na história. Ou seja, a Tessa estava viva como humana do episódio 1 ao episódio 6. E do episódio 7 pro episódio 8 tiveram que matar ela e transformar ela na Cyborg. Finalmente terminei esse vídeo, eu tô exausto. Só tô exausto aqui a gravar. Imagina assim se eu editar esse vídeo. Eu não estou suportando mais. Com certeza eu vou estar bem morto depois disso. Ok, né? Tô cansado, com a voz abafada, voz todo cansado. Bem, já disse, tô bem cansado. Mas vou tentar encerrar o vídeo. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Pô, o canal chegou a 200 inscritos. Coisa essa que eu não esperava acontecer. E uma vida vivendo tá prestes a bater 10 mil visualizações. Então, obrigado. Obrigado a vocês por assistirem esse vídeo. Sério, me deu um maior trabalho só gravar. Imagina até que editar ele, né? É, já sabe, é aquela coisa. Então se inscreve no canal mais uma vez, você é chato, peço mesmo inscrição. Quero bater 1000 inscritos, me ajuda a bater essa meta. E tchau! Do you like this? Do you like this? Well, no more. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra!